A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula preparatória para a escola dominical, para a lição 6. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber semanalmente por aqui professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, líderes, alunos e todos os que amam a palavra de Deus. Eu atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e semanalmente temos por aqui as aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante. Isso é patrocinar o canal, isso mesmo, você diz para o YouTube que o conteúdo que tem aqui é importante e ele divulga para você e para mais pessoas. Então, já clica aí no botãozinho, inscreva-se, ative as notificações. Tem muito conteúdo aqui da EBD, tenho cortes da EBD semanalmente, são pequenos vídeos tratando de algum assunto específico de cada lição. Nós estamos implementando isso agora. Tem vídeos sobre liderança toda segunda-feira, segunda próxima agora, dia 31. Teremos uma live aqui de liderança, treinando líderes. Qual é o seu legado? Tem muito conteúdo por aqui, tá certo? Então, inscreva-se, ative as notificações, comente, o seu comentário é importante. Nós precisamos dessa interatividade. Inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Fale para nós de onde você nos assiste e a importância do nosso conteúdo na preparação de suas aulas. Deixa aqui comentários, deixa aqui perguntas, isso é muito importante para nós. Na descrição dos vídeos tem um link, acesse meu site, você acessa meu Instagram, você acessa meu WhatsApp, será um prazer conversarmos. Você também, aqui na descrição dos vídeos, tem 2 cursos que você adquirindo estará nos ajudando também. É o curso do Professor Inesquecível da EBD e o curso de interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse, tá certo? Tudo online, tudo em vídeo para você assistir a hora que quiser e se preparar cada vez mais para o brilhante ministério do ensino da palavra de Deus. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia e vamos juntos preparar a lição 6 da escola dominical. Lição 6, classe de adolescentes, o nascimento que mudou a história. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Gálatas 4:4 é o texto em destaque aqui da nossa lição. Tá certo? Nós vamos falar então hoje sobre o Messias anunciado, o nascimento de um rei e o nascimento que fez a diferença. Muito bem, tópico 1, hora de aprender. O Messias é anunciado. Lembrando que aqui na descrição dos vídeos, aí no Acesse Meu Site, tem um link para você acessar grupos de professores da escola dominical, para baixar um e-book gratuito sobre relacionamentos para jovens e adolescentes e também para baixar o conteúdo da aula em PDF, slides, comentários. Dá uma olhadinha aí. O Messias é anunciado. Maria aceita a missão. Queridos, nos grupos de professores, alguns professores têm falado, a lição parece que está mais difícil, não sei o quê. Muitos professores tinham se acostumado com a antiga revista, certo? Então é toda uma questão de adaptação. E quando você tiver dificuldade para entender o assunto da revista, procure encaixar perguntas aqui na revista. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, que eu acredito que essa pergunta vai dar todo sentido aqui para a nossa lição, certo? Muito bem. O Messias é anunciado. Maria aceita a missão. Muito bem. Jesus vai lá e chama Maria, né? O Senhor, o anjo do Senhor. Quem foi? Gabriel aparece. Maria, salve agraciada. Olha só, você vai gerar o Filho de Deus. Enfim, Maria pensou, mas como é que vai ser esse negócio aí? E aí o Senhor vai explicar para ela. Então eu anotei aqui, ó, propósitos de Deus não deixa dúvidas. Quando é algo de Deus, não fica dúvidas. Então Maria falou, mas como é que vai ser isso? Aí o anjo explicou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá e aquele que há nascer de ti será chamado e tal, entendeu? Então Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, certo? Ele foi concebido sem a semente humana, exatamente para que ele viesse sem pecado, certo? Sem pecado. Muito bem. Maria aceitou a missão, só que ela estava noiva de José. E aí como é que fica isso?
Quando José ficou sabendo, ele tentou deixar Maria secretamente, mas aí o anjo do Senhor apareceu a José e disse: olha, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram noivos. Maria era virgem, eles eram noivos. E aqui tem um ponto que me chama muita atenção em José, e vale a pena a gente anotar isso aqui, porque a gente está falando com adolescentes, que é o seguinte: José estava determinado a honrar Maria. José não estava brincando com Maria. O noivado, dentro do contexto judaico, ele tem peso de um casamento. Romper um noivado tem que ser por um motivo muito, muito justo. É quase um divórcio o rompimento de um noivado. Então José, a Bíblia diz que ele tenta deixar Maria secretamente, não querendo difamá-la. Sabe o que é isso? José iria abandonar Maria grávida, mas ao fugir, por que ele pensou em fazer isso? Porque como eles ainda não tinham se casado e Maria era virgem, como é que essa mulher parece grávida? De duas ou uma. Ou ela traiu José, ou José fez alguma coisa com ela. Entende? Ou ela se deitou com outro homem, ou José fez alguma coisa com ela. Para Maria não ter problemas, José diz: eu vou embora. Se eu for embora, as pessoas vão me procurar e vão proteger Maria. E vão amparar Maria. Mas aí o Senhor apareceu. Então isso mostra o caráter de José. A gente fala muito sobre Maria, quase nada sobre José. Mas isso fala muito do caráter de José. José estava determinado a manchar a sua própria honra para manter intacta a honra de Maria, o nome de Maria. Muito interessante essa grande lição. Olha só, aí aqui vem uma discussão sobre o dia 25 aqui na lição. E aí, é dia 25, não é dia 25? Irmão do céu, no Natal... Olha, gente, sério mesmo. No Natal a gente fica bravo. Eu fico bravo. Sabe por quê? Porque ao invés de falar de Jesus, começa a falar: não, Papai Noel não existe, Papai Noel não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Papai Noel, Jesus é Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Até quando que nós vamos discutir isso? Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ele não nasceu. E qual data na Bíblia que é correta, que é certinha? Tem os calendários, que é tudo atrapalhado. A gente segue, sei lá, o calendário, sei lá o que, o calendário Gregório lá. Aí tem um calendário dos Maia, do não sei o quê. Então veja, nós temos que ter esse cuidado. Então a discussão não é essa. O importante é que Jesus nasceu. Foi dia 25, não sei, irmão, se foi dia 25 de dezembro, se foi em março, não me interessa. Ele nasceu, a Bíblia diz que nasceria, ele nasceu. E o Papai Noel? Figura histórica, folclore, lenda, é só o Papai Noel, nada além disso. Muito bem, o nascimento de um rei. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês e claro, se não se inscreveram ainda, inscreva-se, por favor, assine, aí ative as notificações, isso é muito importante, comenta o vídeo, irmão. E eu vou fazer aqui uma pergunta aqui, nesse ponto aqui, é o seguinte, o que representava os presentes que os pastores levaram até Jesus? A Bíblia diz que eles chegaram lá e levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. O que representava cada um desses detalhes? Leva lá, descobre aí e leva para a tua sala de aula, que isso é importante você falar para os seus alunos, né? Então, ouro representava a realeza de Jesus, né? A realeza de Jesus. Jesus é rei. O incenso representava a divindade de Jesus, não é? E a mirra também representava, você sabe que a mirra ela era extraída de uma planta que era espremida, não é? Então a mirra representava o que Jesus iria padecer, o que ele iria sofrer. Enfim, tem muitas coisas aqui que nós podemos observar. Uma outra pergunta, tá aqui, ó. Jesus nasceu numa manjedoura. Durante muito tempo, eu achei que a manjedoura era o ambiente onde Jesus nasceu. O ambiente, certo? Errado. A manjedoura não é o ambiente. A manjedoura é exatamente o lugar onde depois de nascer ele foi colocado. O lugar era uma estrebaria, o lugar onde se guardavam os animais. E a manjedoura? A manjedoura era a coxia, não sei como é que chama aí, não, onde você mora aí, fala aí pra nós, como é que chama o lugar aí que come os animais? Era o prato dos animais, exatamente. Uma caixinha quadrada de madeira, onde se colocava ali a comida dos animais. Pois bem, Maria, depois do menino nascer, ela envolve ele em panos e coloca-o na manjedoura, que é esse ambiente onde os animais comiam. Você sabia disso?
EBD também é cultura, meu irmão. É isso aí. Fala para nós. Muito bem. Olha só. Aqui eu tenho uma pergunta a fazer. Que para mim, essa pergunta, ela contextualiza e compacta toda a lição. Que é, por que Jesus teve que nascer? Ele nasceu. Por que ele teve que nascer? Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 12. Diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é atribuído quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Lembra que o salário do pecado é a morte. Até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um homem morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio a justiça sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que é que Jesus tinha que nascer? Ele tinha que nascer para que eu e você pudéssemos receber, por meio dele, por meio do seu sangue, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele teve que nascer para que, através dele, nós pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. Está em Efésios 2, do 1 até o 18, até o 20. Então, pergunte aí na sua sala de aula, por que Jesus tinha que nascer? Por que era necessário ele nascer? Porque quando Adão pecou, a morte entrou no mundo. E era necessário. Mas como fazer isso? Como termos a vida? Como recebermos a vida? Isso tudo foi por meio de Cristo. Foi através de Cristo que nós fomos justificados. O próprio Romanos, capítulo 5, o versículo 1, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então, através de Cristo, o homem tem paz com Deus. Então é por isso que Jesus precisava nascer, porque nós precisávamos de um Salvador e ele veio para nos salvar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E aí a lição vai terminar aqui dizendo do nascimento que fez a diferença. Jesus nasceu e dividiu a história. Para quem crê e para quem não crê, o mundo de então, o mundo de hoje, enquanto o mundo existir, a história está dividida, seja crentes ou não, mas a história está dividida entre antes e depois de Cristo. O calendário mundial é assim, antes e depois de Cristo, tá certo? Antes e depois de Cristo. Então o nascimento de Cristo, ele dividiu a história, não adianta. Aliás, quanto mais discutem, fazem palestras, seminários, escrevem livros para dizer
que não acreditam em nada disso, isso é só um sinal de que existe, porque afinal de contas, como é que você contesta algo que você acredita que não existe? Aliás, para crer que não existe, você tem que crer em alguma coisa. Então é muito contraditório. Então o nascimento de Jesus, ele dividiu a história. E o nascimento de Jesus veio para mudar as nossas vidas. E aqui, uma pitadinha de pimenta do reino aqui, ó. Olha só, Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida e abundância, João 10:10, para aliviar nossas cargas, Mateus 11:28-30, e ansiedades. Quantas vidas já foram transformadas por ele? É impossível contar. Isso a Globo não mostra, claro que ninguém vai falar sobre isso. Agora, quando aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos e permitimos que ele opere em nosso viver, podemos, olha só isso aqui, desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar a verdadeira alegria, paz e descanso. Olha, a coisa mais importante que nós temos em Cristo é a salvação da nossa alma. Eu tenho me preocupado enquanto pregador, enquanto líder, que ultimamente muitas pessoas estão se especializando em apresentar às pessoas figuras de Cristo. Então, como as pessoas hoje elas estão, sabe, assim, desesperadas, como as pessoas estão ansiosas, depressivas. Então, muitos estão apresentando às pessoas um Cristo terapêutico, sabe? Um Cristo, que ele é teu alívio, ele é, sabe, assim, teu socorro. E tá errado isso? Claro que não. O problema é que essa não é a identidade de Cristo que de fato salva. O Cristo que salva, ele é muito mais do que um milagreiro. Ele é muito mais do que amigo. Ele é o Filho de Deus. E o que isso significa? Que essa é a única identidade que salva. E que entregar-se a ele é aceitar um novo modelo de vida. João 3, você tem que nascer de novo. Quem é que fala isso para João? É o Cristo real, é o Cristo verdadeiro, que está chamando o pecador para uma nova vida. Porque só assumindo essa nova vida, o pecador ganha uma nova esperança na eternidade. Do contrário, a pessoa pode abraçar Jesus. A pessoa pode vir para Jesus. Nossa, porque ele é lindo. Nossa, ele fala palavras maravilhosas. Nossa, como é maravilhoso escutar a voz dele, falar o nome dele. Mas a pessoa não se rende. Ela não se entrega. Ela não se derrama diante de Cristo para ser salva, para ser transformada. Ela só quer um alívio momentâneo. Esse é o problema. Nós não podemos apresentar às pessoas esse Jesus psicólogo, esse Jesus terapeuta, sabe, esse Jesus amigão, sabe, esse Jesus parceiro. Nós precisamos apresentar às pessoas o Cristo verdadeiro, o Cristo da cruz, o Cristo que morreu para perdoar os seus pecados. E se a pessoa não se render a esse Cristo, ela vai ter sua alma perdida. Olha o que diz João 3:18, que a gente não lê. A gente só lê João 3:16. Mas olha o que diz o João 3:18. Diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Até as pessoas... Fiz uma pergunta numa das aulas aí. Deus ama todas as pessoas, não sei o que. Ama porque Deus não faz acepção de pessoas. E não faz. Deus não faz acepção de pessoas, mas salvação é para quem crê em Cristo como Filho de Deus. É por isso que Jesus fica alegre quando diz: o que dizem os homens que eu sou? Se Jesus perguntasse isso hoje, eles diriam assim: alguns dizem que o senhor é um revolucionário. Outros dizem que o senhor é um líder muito influente, 2000 anos depois de sua morte, e as pessoas ainda falam de ti, ainda te seguem, te imitam. Outros diriam: esse Jesus aí é conversa desses crentes, né?
Outros diriam assim, falaram que o senhor é um cara legal, que aceita tudo, que é bonzinho. Aí ele diz, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Que Cristo que nós estamos apresentando às pessoas, o Cristo real, o Cristo que muda, que significa o Cristo que vai confrontar o nosso pecado para nos transformar e nos levar para o céu? Ou esse Cristo caricato que abraça todo mundo, você está chorando, eu te abraço. E o seu pecado? Deixa para lá, não converse sobre isso não, porque a pessoa já está ferida. Cuidado do jeito de pregar, porque a pessoa já está ferida, e aí você vai... Nós estamos vivendo uma polarização nas pregações hoje. Ou a pregação tem que ser só aquela melação, ou então a pregação é só pancada. Nós vamos voltar ao equilíbrio. Pregar o evangelho é apresentar o pecador Cristo. Expor ele, mostrar, olha, essa vida que você está vivendo longe de Jesus está te conduzindo ao inferno. Mas existe uma solução, a solução é Cristo. Ele tem poder para perdoar o seu pecado. Quando isso acontece, há arrependimento, confissão e conversão. Do contrário, as pessoas podem seguir Jesus com a motivação errada. E por que muitos estão seguindo Jesus com a motivação errada? Porque estão sendo convidadas com a motivação errada. Estão sendo convidadas para receber um alívio. Estão sendo convidadas para receber um abraço. Estão sendo convidadas para receber um amigo. Estão sendo convidadas para serem ouvidas, mas não estão sendo convidadas para serem transformadas. Esse é o convite que precisamos fazer. Esse é o convite. Só que nós não queremos perder como se a igreja, o reino fosse nosso. O reino não é nosso, o reino é dele. Então se alguém perde é ele. Mas na verdade ele não perde. Por quê? Porque ele se doou por completo. Então quem perde é o homem que não se rende. Mas pior do que não se render é se render com a motivação errada. É mais fácil uma pessoa se converter sem nunca ter tido nenhum contato, do que alguém que teve um contato errado, você conseguir mostrar para ele, escuta, então é que falar errado para você, na verdade, é difícil. Por quê? Porque a pessoa perde a confiança. Então que Deus nos guarde e que nós apresentemos Cristo. Você que é professor de adolescentes, você que é líder de adolescentes, hoje cuidado com esse negócio de linguagem. É a linguagem, é a linguagem. Fala de Jesus, pelo amor de Deus. Fala de Jesus, essa meninada não é idiota não, eles não são tontos não. Fala de Jesus, é a palavra que muda. Essa semana nós conversamos no grupo dos professores, que essa geração, para com essa conversa, há poder na palavra. E se Deus nos chamou nesta geração, eu acredito que Ele viu em nós potencial. E a palavra não muda, não interessa a geração. Você está assustado com essa geração? Vai ler Gênesis 6, do 5 ao 6, vai ler. Você vai ver que o comportamento daquela geração já causava repulso em Deus. Deus ficou triste de ter feito o homem. Então, para com essa conversa de que, essa geração, para com essa conversa, pega a palavra e pregue a palavra. Mostra Cristo para esta geração, porque é Cristo que essa geração precisa. Que Deus te abençoe, forte abraço, mais uma aula quente aqui, que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.